Estamos de volta com o programa Duas Xícaras e um Assunto. Eu converso com o coach Antônio Carlos e o tema de hoje é amar e não depender do amor do outro. Falamos na primeira parte sobre essa questão, como superar, principalmente o que tange a insegurança, a baixa autoestima. Nesse segundo bloco, Antônio, eu gostaria que você focasse mais sobre essa importância de canalizar bons pensamentos, palavras positivas em relação a esse amor próprio, né? Como que a pessoa que nos acompanha pode mudar o seu comportamento a partir do seu pensamento. Vamos começar, e aí na técnica de coaching é importante que a gente reconheça a situação atual, para depois reconhecer um objetivo claro, o que você quer atingir. Então, uma situação atual, um objetivo claro e também o processo, quer dizer, o que eu preciso fazer passo a passo para atingir aquele objetivo. E ao pensar sobre a situação atual, vale a pena você que nos assiste a pensar: o que eu venho dependendo ultimamente? O que eu venho demonstrando insegurança em relação às outras pessoas? Eu posso demonstrar insegurança em relação ao meu emprego, à esposa, ao marido, ao namorado. Eu posso estar demonstrando insegurança com os meus filhos, e ao demonstrar insegurança, talvez eu estou precisando olhar para mim e enxergar, sentir aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de mais valioso, aquilo que eu tenho de melhor. O que passa na sua cabeça quando eu pergunto para você o que você tem de bom? O que você tem de bom como característica boa? E aí já vai uma dica para você que nos assiste. Vai pensando aí, qual a característica? Pense em pelo menos 3 características boas que você tem. Já pensou? 1, 2, 3? Você vai ter tempo até o final do programa para pensar isso, porque ao final nós vamos fazer um exercício sobre isso. Essas 3 características, elas já são indicativos para você repetir para você mais vezes ao longo do dia, para você mostrar que você se ama, para você mostrar que você tem qualidades e que não necessariamente precisa sair da boca das outras pessoas. Eu costumo dizer, e quando a gente fala em dependência, é que uma pessoa que tem um vício numa droga, ela é quimicamente dependente, quer dizer, ela precisa daquela droga para ela estar bem, para ela se sentir feliz. E aquilo é ruim, a gente sabe do mal que pode causar na frente. Só que tem mães que muitas vezes quando o filho casa, ou quando o filho sai de casa, ou quando separa do marido, ela também, ou essa pessoa também entra num processo de dependência. Pode ter dores de cabeça, pode ter enxaquecas fortes, pode ter dores de estômago, dores principalmente nessa região aqui dos ombros, pescoço. Por que do pescoço? O pescoço traz o sentido de flexibilidade. Toda vez que você não está concordando com uma coisa, você tem uma tendência a estalar o pescoço. Normalmente essa região do pescoço. Então, nos relacionamentos, isso traz um impacto direto no nosso corpo, quando a gente não concorda com a outra pessoa. E quando você depende do carinho, do elogio, você na verdade está tirando o seu poder, reforçando o que eu já falei no bloco anterior, você tira de você o seu poder e coloca o seu poder de ser feliz na mão de outras pessoas. E aí, para quem é fraco, para quem não consegue sair até então desse caos em que se encontra, vem as doenças psicossomáticas e vem as doenças também que somatizam em cima do organismo da pessoa, não é isso? Sim. Aí essas doenças e a pessoa ela não consegue separar a emoção da doença. Quer dizer, ou melhor, na mente dela ela separa. Não tem nada a ver a minha dor de estômago com a minha frustração, por exemplo, com o meu empregado, com o meu funcionário, com o meu filho. Mas no fundo tem. Talvez uma gripe que você está tendo agora é porque tem alguma coisa desorganizada em relação ao que você tem com a pessoa próxima. Talvez uma enxaqueca que você está tendo agora pode ser uma autocrítica, quer dizer, você se criticando por uma coisa que você fez
que você teve um relacionamento com uma outra pessoa. Quando eu falo uma negociação, uma conversa que não foi muito boa e agora talvez você está se autocriticando em relação a isso. Uma gastrite, por exemplo. Uma gastrite muitas vezes está ligada ao que você queria falar e não falou e engoliu de volta. Talvez essa dor no estômago está ligado a, olha, eu podia ter falado isso, eu podia ter pedido isso, eu podia ter jogado na cara e não joguei. E aí a pessoa tem uma tendência de, a gente diz, ruminar, de trazer para dentro e ficar remoendo aquilo ali no estômago. E esse remoer é o liberar o ácido no estômago e pode trazer gastrite, pode chegar até ser uma úlcera. A úlcera, ela pode ser causada principalmente por uma preocupação um longo espaço de tempo. E isso é comprovado, né, Antônio? Foi feita uma pesquisa na década de 70 e 80 com mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos, onde pegou vários tipos de doenças, vários tipos de sintomas e foi ligando qual a emoção que a pessoa tinha que poderia estar causando aquilo. E nessa pesquisa chegou a um resultado de em torno de 90% das doenças são somatizadas ou psicossomáticas, nasceram de pensamentos criados pelos homens. Por exemplo, muitas vezes uma pressão alta ou até mesmo uma doença um pouco mais séria, um câncer, por exemplo, pode estar ligado a uma mágoa profunda, uma situação que ele não admite que aconteceu no passado. Não aceita, né? E não aceita. E quando a gente traz novamente para a questão das nossas frustrações, da nossa dependência do amor do outro, é essa relação com o outro que vai fazer com que eu tenha emoções boas para que eu não adoeça ou que eu tenha emoções ruins que possam me trazer sintomas no corpo e sintomas ruins, coisa que a gente não deseja. Quando a pessoa está numa situação dessa, né, qual o passo? O que ela tem que fazer para conseguir se libertar, entender o processo doentio em que ela esteja? Identificar é sempre a primeira forma, identificar o estado, olha, isso não é bom para mim, estou pensando muito negativo, estou dizendo coisas ruins, não estou me valorizando, identificar é o primeiro passo, sempre. O segundo passo é começar a trocar os pensamentos. Eu vou ensinar uma dica agora, uma técnica agora para vocês que eu aprendi com Dona Zilka, que é a pessoa com quem eu estudo e tenho um carinho imenso. Quando me vem um pensamento ruim em relação a alguém, alguma pessoa, alguma situação, eu rapidamente digo uma frase, não tem tempo para pensar sobre isso agora. E automaticamente imagino aquilo saindo da minha mente, do meu cérebro. Veio o pensamento da insegurança, do medo, da baixa autoestima, eu não tenho tempo para pensar isso agora, porque eu sou melhor do que isso. E automaticamente só essa frase faz a sua mente pensar ou diminuir aquilo que você está pensando. Bacana, bacana demais, como diz Desselin. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.